Pessoal, então vamos lá para o número 17, né, que praticamente eu já resolvi aqui, tá? Isso eu vou dar assim, uma luz para vocês, né? Então, o exercício número 17, não é difícil, né? Ele já te deu aqui, olha, hoje eu vou te dar, eu vou te mostrar na apostila, porque a gente precisa ficar lendo isso tudo, porque praticamente é a mesma coisa, né? Então, ele tá falando aqui que ele vai usar o alumínio e o aço. Eu queria falar para vocês falam assim, mas não tem o aço aí com potencial, porque o aço é uma liga metálica, tá? Ele é constituído, a maior porcentagem dele vai ser de ferro, carbono, tem o magnésio, o silício, mas a maior porcentagem dele vai ser de ferro. Por isso que a gente analisa o ferro do aço em relação ao outro elemento, né? Então, olha, só para a gente analisar aqui a letra A, ele te deu alumínio e aço, né? E depois ele falou o seguinte: sabendo que o ferro é o principal constituído do aço, escreva a reação de oxidação que ocorre nesses pontos, é isso? Entre o alumínio e o ferro, né? Então a gente vai ver, olha, foi te dado o potencial de redução entre o alumínio e o ferro. Então você vai ver que o alumínio, o potencial de redução dele vai ser menor. Então, em relação ao ferro, ele tem maior tendência a doar elétron do que receber, né? Porque o potencial dele de redução vai ser menor, tá? Então, ele pediu para a gente montar a semi-equação, olha, então eu analisei quem faz oxidação e quem faz a redução, né? Depois, como eu vi que o alumínio que vai fazer oxidação, eu vou manipular a equação, quer dizer, como ela está de redução, ela vai passar a ser de oxidação, né? É só o contrário. Então, a partir daí, eu identifiquei, né, representei já a redução, que está na sua forma correta. Fiz o balanceamento das equações, porque o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, tá? Olha, aqui, olha, na verdade eu montei as duas equações de oxidação e redução já balanceada, tá? E montei aqui a equação global, onde o valor do potencial, a diferença de DDP, vai ser 1,22 volts, né? Aí, depois a letra B, ele perguntou o seguinte, né? Qual que seria, dentre todos os metais, qual que seria aquele o mais adequado para fazer a proteção da embarcação do alumínio? Então, olha, o único que pode oxidar no lugar do alumínio vai ser quem? O magnésio, né? Ó, porque o potencial de redução do magnésio é menor do que o do alumínio. Logo, o alumínio tem maior tendência a receber elétrons, já que é o potencial de redução, né? E o magnésio, em relação a ele, vai doar elétron para ele, tá? E a letra C, ele perguntou o seguinte, nossa, olha que rapidez. Ele falou que uma forma de proteger o metal é a deposição de uma camada de óxido do próprio metal sobre a superfície e pediu para colocar os óxidos de elementos do terceiro período da tabela periódica. Então, ele te deu, ó, o óxido de alumínio, te deu o óxido de magnésio, o dióxido de enxofre, o pentóxido de dicloro e o óxido de sódio, né? E pediu para você colocar em caráter ácido. Então, presta atenção. Para ele ter caráter ácido, né? Ele tem que formar um ácido, né? E o que nós vimos no ano passado? O ácido, ele geralmente é uma molécula, né? Então, o ácido, ele é formado a partir da hidratação de um óxido ácido, né? E para ser óxido ácido, ele tem que ser formado por um metal mais o oxigênio, né? Então, o óxido ácido, ele tem tendência a formar, quando hidratado, né? Ele vai formar um ácido. E o óxido ácido, ele é formado de quê? De um metal mais o oxigênio, né, que nós vimos no ano passado. Então, aqui, olha, de todos que ele me deu, os únicos que são formados por metais, os únicos óxidos, vai ser o dióxido de enxofre e o pentóxido de cloro. Quando hidratado, eles vão formar um ácido, né? Os outros, vocês vão ver, olha,
o sódio, o magnésio e o alumínio são metais. E os metais, quando hidratados, não é isso? Ó, os óxidos básicos, né? Quando hidratados, eles vão formar a base, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, os óxidos básicos. Quando hidratados, nós estudamos isso aí, eles vão formar as bases, tá? Então, os óxidos básicos, na verdade, a maioria deles são formados por metais mais o oxigênio. É isso, olha. Então, na verdade, aqui, ó, o sódio, o magnésio e o alumínio são os 3 metais, tá? Aí ele pediu para você colocar na ordem crescente de caráter ácido, né? Ou seja, você vai analisar a partir da força, né? Ordem crescente de caráter ácido. Então, a gente vai ver aqui, ó, o óxido de sódio, magnésio e alumínio, né? Todos esses metais pertencem ao terceiro período. E nós vamos ver que no mesmo período, quanto maior o número atômico, maior vai ser a eletronegatividade. O raio aumenta, a eletronegatividade vai diminuir, né? Olha, então isso quer dizer que quanto mais próximos a metais os metais estiverem, eles têm maior tendência a formar o ácido, né? Mas como é que eles são bases, então isso quer dizer que quanto mais próximos a metais, a eletronegatividade aumenta, então a força também ela vai aumentar. Então o sódio do terceiro período é que tem maior raio. Se ele tem maior raio, ele tem maior facilidade em perder elétron, né? Então, quando ele estiver ligado à hidroxila, ele é o que tem maior tendência a liberar a hidroxila, tá? Então, ele é uma base forte, assim como o magnésio também tem tendência, tem facilidade em liberar a hidroxila, porque eles são muito eletropositivos, né? O alumínio, ele é eletropositivo, mas de menor intensidade que o magnésio e o sódio, tá? Então, a ordem vai ficar, olha, o óxido de sódio menor do que o óxido de magnésio, que é menor do que o óxido de alumínio, que é menor do que o óxido de enxofre e o pentóxido de cloro, tá? Então, olha só, aqui o SO2, quando hidratado, ele vai formar o ácido sulfuroso, que é o H2SO3, tá? Aqui, quando ele hidratado, ele vai formar H2Cl2O6, né? E quando nós fazermos a fórmula molecular, porque vai ficar H2Cl2O6, não é isso, ó? Deu Cl2O5? Isso, ó. Então, vai ficar H2Cl2O6, não é isso? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com menor índice, então vai ficar HClO3. Para a gente analisar a força, né, nós vamos ter que subtrair o número de oxigênio com o número de hidrogênio. 3 menos 1 vai dar 2. Quando a diferença de oxigênio e hidrogênio for maior ou igual a 2, o ácido vai ser forte. Agora aqui, ó, 3 menos 2, 1. Então, ele já vai ser moderado, tá? Então, essa seria a sequência para a gente analisar. Tchau, tchau.